Graças, paz, abençoados em Cristo Jesus, com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Pelo Cristo eterno, o Cristo ressuscitado, não o Jesus de Nazaré, não. Jesus de Nazaré, ele foi ministro dos judeus. Ele veio para pagar, né, o pecado de seu povo, dos judeus, e também dos eleitos, de todo aquele, melhor dizendo, de todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Sou o irmão Van, quero agradecer ao Cristo eterno, ao Deus Todo-Poderoso, sua presença, seus comentários, e vamos dar continuidade à escatologia consumada. Irmão Van, a escatologia consumada sim, biblicamente sim, teologicamente e na teologia dos pastores não. Biblicamente tudo já aconteceu. O Apocalipse é um livro antigo, é uma história antiga. A Bíblia é uma história judaica, dos judeus, de um povo judeu. E assim vai. Então, a escatologia, ela é consumada, certo? O aion, a era, né, terminou exatamente no ano 70 com a queda do templo. Ali terminou a era judaica, ali terminou a história dos judeus, ali terminou a antiga aliança, né? E também, como Paulo diz, a antiga dispensação. Agora estamos na nova dispensação, estamos no novo céu, na nova terra, ou, clareando melhor, estamos vivendo o reino eterno de Cristo Jesus. Então, qual é o tema hoje, irmão Van? Bom, também eu quero agradecer, né, aos amados irmãos que também compartilham, que assistem, que interagem, né, tanto vendo os estudos, também como escrevendo aqui, da sua opinião, seu ponto de vista, manda textos e assim vai. E assim nós vamos caminhando até quando Deus, o soberano, quiser. Olha o tema. Jesus voltou no primeiro século. Carta aos Tessalonicenses. Repita, irmão Van, por favor. Aqui não é a Jovem Pan não, mas eles dizem, né? Eles dizem a hora, ele diz a hora, e quando eles dizem lá a hora, o outro diz, repita. Jesus voltou no primeiro século da primeira era cristã. Carta aos Tessalonicenses. Então, Jesus voltou logo após a grande tribulação, que foi única, exclusiva e jamais haverá. Um textozinho base para a gente ler aqui, Mateus 24, 34. Esse texto bota por terra toda a escatologia do futuro. Esse texto aqui bota. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará. Quem disse foi Jesus. Esta é uma afirmação, a geração de contemporâneos. Não passará até que todas estas coisas tenham acontecido. Até que a última pedra do templo caia. Ela só caiu, né? Logo em seguida veio, né, o Filho do Homem em juízo para Israel e as nações do primeiro século. Então, Jesus voltou, carta aos Tessalonicenses. Bom, preste atenção aqui. Paulo, olha o que diz a carta aos Tessalonicenses. Paulo preparou aquela igreja, Paulo preparou seus irmãos contemporâneos, Paulo preparou a igreja do primeiro século para o arrebatamento, para o encontro do Senhor.
para viver eternamente, para encontrar o seu Senhor e viver eternamente com Ele. Então, aonde está registrado isso? Na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, Jesus veio logo depois disso aqui, ó, Mateus 24, 29, Mateus capítulo 24, 29, imediatamente depois da angústia daqueles dias, a tribulação que houve no ano 70, o sol escureceu, a lua não deu a sua luz, as estrelas caíram do céu e os poderes do céu, né, foram abalados. Aí o 30 ele diz, então, por fim, apareceu no céu, né, o sinal do Filho do Homem, e houve grande lamentação entre todos os povos da terra de Israel. Eles viram o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então, Cristo, Jesus, veio logo depois da grande tribulação. Então, Jesus voltou? Voltou. Olha a prova bíblica. Olha o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Aí eu digo o seguinte, por que Paulo disse que os Tessalonicenses iriam se encontrar com Jesus e seriam livres? Atenção aqui, Paulo escreve aos irmãos de Tessalônica, no ano 52 da primeira era do primeiro século, escreve afirmando, dizendo assim, ó, vocês irão se encontrar, eles do primeiro século irão se encontrar com Jesus e serão livres. Prove isso, irmão Van. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo do 8 ao 10. Presta atenção aqui, ó. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-los. Olha só agora, mencioná-la. 9, olha o 9. Pois as pessoas têm comentado sobre como vocês, eles lá do primeiro século, nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Agora presta atenção aqui o 10. Olha o 10. Olha o 10. Ele diz, também comentam como vocês esperam do céu, né, a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos, a quem nos livrará da ira que está para vir. A ira seria a grande tribulação, o juízo de Deus sobre Israel. Então, essa carta foi dirigida aos irmãos do primeiro século. O endereço foi para eles. Eles receberam essa carta. Eles estavam cientes, eles estavam convencidos, eles estavam totalmente preparados. A igreja de Paulo, contemporâneo do primeiro século, da primeira era, estava ciente de que Jesus voltaria iminentemente. E como assim aconteceu? Preste atenção no versículo. Também comentam como vocês esperam, eles do primeiro século, esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e quem nos livrará. Quem? Eles, Paulo, Pedro, João e toda a igreja, né, do primeiro século, da primeira era. Isso aqui aconteceu exatamente no ano 70 do primeiro século. E o sinal da vinda do homem, de Jesus, foi a queda do templo. Então, Paulo disse que os tessalonicenses iriam se encontrar com Jesus e seriam livres por eles. Uma observação aqui, meu querido, desperta, irmão, desperta. Toda vez, presta atenção aqui, toda vez que você, que é futurista, que acredita que Jesus ainda vai voltar, atenção aqui, toda vez que você lê
1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18, que fala do arrebatamento. Toda vez que você lê este texto, lembre-se, esta carta, certo? Foi dirigida aos irmãos do primeiro século e não a nós. Esta carta não tem relação nenhuma conosco. Esta carta de Tessalonicense, estas revelações, certo? Não foram profecias, mas sim um ensinamento, uma doutrina, uma exortação de que Paulo estava escrevendo com o endereço certo, com o ano certo, ano 50, 52 do primeiro século, e enviou aos irmãos de Tessalônica, aos irmãos tessalonicenses, que eles se preparassem, que Jesus voltaria iminentemente. Dizer iminente não quer dizer que seja daqui a uma hora, daqui a um dia, daqui a uma semana, mas questão de poucos anos, de 52 para o ano 70. Foi iminente, sim. Presta atenção no que Paulo diz aqui, ó. Então, toda vez que você lê esse texto aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, lembre-se, tome em memória, esta carta foi dirigida, certo? Aos irmãos do primeiro século, Aqui, ó, como é verdade, aqui, ó. Vou mostrar para você que essa carta foi dirigida para ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 1. Olha o que diz. Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja testemunha de Jeová, à igreja evangélica, à igreja brasileira, à igreja do século 21. Não, é óbvio que não. Então, este laço maligno, esta falsa doutrina, falso ensino, esta mentira maliciosa dos pastores nos dias de hoje, em dizer que Tessalonicense, né, que Jesus vai voltar, porque Paulo disse que ele não vem iminente. Isto é uma mentira, isto é uma falácia, isto é um engano. Nós quem? Paulo e os seus ajudantes, seus auxiliares, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta para quem? Para a igreja em Tessalônica. Então, toda vez, eu vou ler já o texto, lembre-se, o texto que fala do arrebatamento foi escrito para eles, para que eles se preparassem, esta igreja aqui. Agora, olha só, no capítulo de número 2, segundo Tessalonicense, agora, segundo Tessalonicense, Paulo vai dizer que escreveu para esses irmãos. Versículo 1. Nós, segunda carta agora, nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a esses irmãos. Eles receberam, eles leram esta carta, eles viram com seus próprios olhos, eles entenderam de que a volta de Jesus seria iminente para ele. Então, esta falácia, este engano, este erro, né, esta malignidade em dizer que Jesus está voltando e vai voltar iminente, isto é uma semente maligna, isso é perturbador, isto é horror, isto é colocar pânico nos dias de hoje. E isto é você trazer Paulo para os nossos dias e não a carta. É como se Paulo tivesse escrito isto há um mês atrás, né? Há um ano atrás, há 5 anos atrás. Não, Paulo escreveu esta carta no ano 52 da primeira era do primeiro século e teve um endereço. Qual foi o endereço? A que público Paulo queria atingir? A que público Paulo queria orientar que ele se preparasse? Nós, leia a carta, nós, Paulo e Silas e Timóteo, escrevemos esta carta para a igreja. Igreja da onde? Tessalônica. E ponto final, e acabou aí. Morreu aqui, morreu o boi, meu irmão. Não tem como você querer dizer que Jesus vai voltar e usar Tessalonicense, não. Isso é um engano. Isto é você ser falso com você mesmo. Você sabe disso, você que é futurista. Outra coisa, então, toda vez que você lê isso aqui, ó, 1 Tessalonicenses, vamos voltar para lá.
1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, que fala do arrebatamento. Lembre-se, Paulo está orientando estes irmãos, preparando estes irmãos, ensinando estes irmãos, alicerçando estes irmãos para o evento que iria acontecer nos próximos anos. Ou seja, do ano 52 até o ano 70. É iminente ou não é? Sim, seria iminente, são poucos anos. Então, quando você lê isso aqui, agora, irmãos, eles, Paulo escreveu esta carta para eles. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aquele que não tem esperança. Aqui, vamos lá. 14, porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta a vida. Com Jesus, todos os que morreram. 15. Dizemos a vocês, aos Tessalônicos, Paulo escreveu para ele, lembra lá? Capítulo 1, versículo 1, né? Capítulo 2, versículo 1. Que Paulo, essa carta foi para eles, não tem nada a ver conosco, isso é um engano, meu irmão. Saia dessa leseira, desta mentira enganosa, né, da escatologia do futuro. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós os que ainda estivermos vivos, porque Paulo, né, sabia que estava próximo à sua partida para a presença do Senhor, mas ele disse, os que estiverem vivos, na época dele, no ano 70, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. O 16, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado e comando com a voz de arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. 17, depois com eles nós, os que ficarmos, nós, Paulo e os irmãos de Tessalônica e a igreja do primeiro século abençoado. Presta atenção, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, então estaremos com o Senhor para sempre. Agora olha o que Paulo pede que a igreja faça. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Paulo está falando besteira aqui, mandando que o povo, exortando o povo, que o povo se animasse, que o povo se preparasse, se nada disso iria acontecer, meu querido, presta atenção, você aí, doutor em escatologia, vai ter que reformular a sua doutrina escatológica. Então, é tão verdade aqui, que em 1 Tessalonicenses ainda, no capítulo 3, e o versículo, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 17, olha o que é que Paulo diz, se foi ele que nos escreveu, aqui está a minha saudação, de próprio punho, Paulo, né? Assim faço em todas as minhas cartas, para provar que eu mesmo as escrevi. Então, Paulo escreveu para quem? Aí você vai no versículo, capítulo 1, né? Aqui, capítulo 1, versículo 1, para quem Paulo escreveu? Nós, Paulo, Silas e Timóteo, né? Escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, para esses irmãos. Esta carta foi dirigida para eles. Agora, atenção aqui. Por que, Paulo, esta é minha indagação a você que é futuro, você, pastor, você que é mestre em teologia, por que Paulo iria exortar seus irmãos contemporâneos do primeiro século se nada iria acontecer? Entendeu a pergunta? Eu vou fazê-la de novo. Por que Paulo iria exortar seus irmãos, os irmãos do primeiro século, certo? Contemporâneos do primeiro século, se nada iria acontecer? Aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Presta atenção, aqui, versículo 1 diz, agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso encontro com Ele. Agora, irmãos, Paulo está falando com os irmãos do ano 55. Essa carta foi para eles, do primeiro século, ano 50 a 52, certo? Versículo 2, olha só, o versículo 2 ele diz, não se deixem abalar
né, nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. O dia do Senhor já começou. O dia do Senhor não era a volta, era o evento escatológico da grande tribulação, do juízo de Deus sobre Israel e as nações do primeiro século. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Ou seja, veja o contexto, o conteúdo, veja o que estava acontecendo, né, com a igreja no primeiro século. A preocupação de Paulo com esses irmãos, que eles ficassem firmes que Jesus iria voltar. Ele diz, mesmo que afirme ter recebido uma visão espiritual. Eis que eu te digo, meu servo, Jesus vai voltar amanhã. É como certas profecias, né, sobre a volta. Quem gosta de fazer muito é o adventismo do sétimo dia. Já fizeram muito, cansaram, Jesus não veio e não vem, aí eles deram um tempo, mas depois vão voltar de novo. Então, mesmo que tenha sido uma visão ou uma revelação, né, que eu estou vendo que Jesus está às portas, é mentira, né, ou uma carta supostamente enviada por nós. Olha, Jesus já veio, já estamos né, no período da grande tribulação. Então, o que aconteceu com eles lá, acontece conosco, né? E a verdade é que é tudo mentira, um pacote de mentira, de engano, né? Eles estavam esperando, nós temos a certeza que Jesus já voltou, beleza? Então, por que Paulo iria exortar esses irmãos contemporâneos do primeiro século, se nada iria acontecer? E Paulo demais, nossa reunião com ele, olha que palavra forte, aqui nossa, agora irmãos, vamos esclarecer algumas coisas, né, a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com ele, nosso, Paulo e eles, e a igreja do primeiro século. Beleza? Então lembre-se que esta carta foi escrita para eles e não para nós. Paulo diz ainda, não se perturbem, nem fiquem aflitos. Porque Paulo teve o cuidado com seus irmãos do primeiro século, contemporâneos, para que eles não fossem enganados, se nada, absolutamente nada, iria acontecer. Versículo de número 2, aqui olha só, por que Paulo iria ter esse cuidado, né? Se Jesus só iria voltar depois de 2000 anos, como diz aí, né, o doutor em teologia. Não se deixem abalar, nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não começou ainda não, iria começar logo depois, né, dessas cartas, anos depois, né, a grande tribulação começou e Jesus voltou, né? Não acreditem neles, mesmo que afirme ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós, beleza? Aqui, Paulo, porque Paulo, né, teve este cuidado com esses irmãos aqui, se nada iria acontecer. Agora, eu não me lembro, irmão, eu não lembro, versículo 3, sim, versículo 3, ele diz aqui, não se deixe enganar. Olha só, por que Paulo diz? Não, irmão, não se deixe enganar, não. Pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Então, fique calmo, tranquilo, ele vai voltar. Paulo está dizendo, Jesus vai voltar. O Filho do Homem vai voltar, mas é preciso acontecer essas coisas primeiro. Então, quando eles, né, os irmãos do primeiro século, quando vocês virem essas coisas acontecendo, fica esperto que a vossa redenção está perto e no ano 70 aconteceu. Não se deixe enganar. Paulo não está mandando eu ficar esperto, não. Paulo mandou eles ficarem espertos para o dia do Senhor, pelo que dizem, né? Então, por que Paulo teve esse cuidado com esses irmãos, se nada iria acontecer? Não se deixe enganar. Então, eu não lembro em ter lido nenhum livro ou ter ouvido o testemunho de nenhum irmão. Atenção aqui.
Eu não lembro de ter lido nenhum livro, eu gosto de ler livros, e nem ouvi no YouTube, nem nas igrejas, nem nas reuniões, em canal nenhum, né, o testemunho de nenhum irmão, seja ele papa, se foi um papa, ou um pastor do século XXI, dizendo que se reuniu com Paulo e ouviu de Paulo. Quer ver? Preste atenção como Paulo se preocupou com esses irmãos, que eles ficassem ligados, que seria iminente. Paulo nunca foi contra, nunca ensinou que Jesus não voltaria naqueles dias, naqueles anos seguintes, até o ano 70. Paulo sempre ensinou que a volta de Jesus seria e foi iminente. Então, preste atenção, capítulo 2, aqui, ó. Aqui, deixa eu ver aqui. Versículo de número 5. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, olha o que é que Paulo diz a esses irmãos. Não se lembram de que eu lhes falei disso tudo quando estive aí convosco, com vocês? Vocês não se lembram que eu falei tudo isso, de que Jesus vai voltar no ano 70, de que seria iminente para eles, foi iminente para eles, de que haverá o filho da perdição, né? O iníquo vai surgir, a rebelião vai acontecer, certo? Tudo isso vai acontecer e depois disso entra a grande tribulação e, como disse Jesus, em seguida, né, a vinda do Filho do Homem. Paulo disse, eu estive com vocês antes, né? Dias antes, meses antes, vocês não se lembram de que eu lhes falei disso tudo? Que eu estou relatando agora, quando estive aí. Paulo já esteve aqui no século falando conosco? Não. Então, se Paulo diz quando estive aí, aí aonde? Nas reuniões, na Assembleia de Deus? Paulo esteve aí na Adventismo do Sétimo Dia? Paulo esteve aí na Batista? Não, Paulo esteve no catolicismo romano e criou os papas. Paulo disse, estive aí. Aí aonde? Reunido com eles, com os irmãos contemporâneos do primeiro século. Beleza? Relatou tudo isso, escreveu para que eles se preparassem. E eles se prepararam e foram livres da grande tribulação e presenciaram o arrebatamento, né? E hoje estão para sempre com o Senhor. Beleza? Glória a Deus. Amém? Agora, perceba... Próximo vídeo, perceba a falácia do Lucas Banzoli, mestre em teologia. O que ele falou sobre 2 Tessalonicenses em seus contextos? Isso no próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Cristo eterno. Amém? Glória a Deus.